Louvado seja o nome de Jesus Cristo por tudo. Obrigado aos músicos, cantores, obrigado a todos os nossos oficiais. Chegamos ao momento mais precioso desta celebração, deste culto. Chegamos ao momento em que vamos ouvir a voz de Deus. Hoje, dia 1 de junho, daremos início aos assuntos sobre família. O título da mensagem hoje: os planos de Deus para a família contemporânea, a família moderna, a família atual. Que planos Deus tem para esta família? Eu quero começar a mensagem lendo o Salmo 68, apenas a primeira parte do versículo 6, quando fala de algo que Deus faz pelo ser humano. E diz o texto do salmista: Deus faz que o solitário more em família. Então, Deus, na verdade, Ele toma providências para que o homem ou a mulher, para que o ser humano esteja sempre em companhia de outros, esteja sempre em família. Até mesmo no caso mais extremo de um indivíduo solitário, Deus estabelece caminhos para que essa pessoa esteja em família. Sabe ao que isto aponta? Sabe ao que isso indica? Que família é sinônimo de coisa boa. Senão Deus não pegaria o solitário. Até porque o ditado popular diz assim: antes só do que mal acompanhado. Mas só que Deus, Ele faz uma coisa: Ele cria boas companhias para aquele que está só. Então, que Deus traga famílias para aqueles que estão sós, que Deus reajuste as famílias que já estão compreendidas, que Deus faça maravilhas no nosso meio, que esta série de mensagens abençoe a nossa vida, o nosso coração para tanto. Eu oro nesse momento, no nome de Jesus, pedindo revelação a Deus, pedindo conhecimento, que além do estudo bíblico que vamos fazer, que seja o Espírito Santo a falar aos nossos corações. Por isso, Senhor, em particular, eu até peço, use a minha vida nesta manhã, mas cale fundo a Tua voz em cada coração aqui. Que o Teu nome seja glorificado, exaltado, que nós possamos aprender coisas boas e que o resultado de tudo isto seja famílias abençoadas. Para a glória do Teu nome, Jesus. Assim oramos e dizemos juntos: amém, amém e amém. Graças a Deus. Mais uma vez, obrigado, nosso maestro. Eu quero dizer à Igreja Cristo Vive, aos meus irmãos em Cristo, minha família espiritual, que um dos projetos mais importantes de Deus, não digo que é o mais importante, mas um dos projetos mais importantes de Deus para este mundo foi a formação da família. A exemplo disto, a gente vê quando um salmista está lá cantando, ele diz: olha, Deus faz com que o solitário more em família, apontando para algo bom. A questão é que quando a gente trata de família, ainda mais dos dias atuais, uma família contemporânea, uma família moderna, a gente às vezes até pensa que o conceito família, ou tudo que envolve casamento, é algo falido. Isso porque a gente ouve falar que é algo falido. A gente acaba pensando que a família ou o casamento é um caso perdido, porque a gente está acostumado a ouvir dizer que é um caso perdido, que é perda de tempo. É complicação para a vida, é a pessoa se entrar num caminho tortuoso, família é algo ultrapassado. Mas eu quero dizer que Deus foi quem criou a família, foi quem planejou, foi quem fez, foi quem estabeleceu, foi quem constituiu. Aliás, o primeiro casamento que houve, conforme a Bíblia, foi Deus quem celebrou. Ele celebrou o casamento de Adão e Eva. Ele uniu os dois.
Então, em tudo isso que Deus planejou, criou, estabeleceu, Deus também abençoa e faz de tudo para que a família seja feliz e bem-sucedida. Então, a família não acabou. Então, a família não chegou ao seu fim. Alguém diga um glória a Deus por isso, né? Alguém diga assim, ainda bem, né? A família não acabou, jamais acabará. Mesmo como se estivéssemos sendo sufocados pela sociedade. Aliás, hoje, o novo tipo de família que surge tenta sufocar a família que Deus estabeleceu. Imagina, o conceito de que hoje é possível ter famílias baseadas na vida de um homem com outro homem, na vida de uma mulher com outra mulher. Então, isso, na verdade, leva para um caminho distante daquilo que Deus planejou. E a família nunca vai acabar, ainda que sufocados estejamos, né? Porque o conceito que Deus criou de família e de casamento, volto a dizer, é sinônimo de coisa boa. Aleluia. O que a gente às vezes detecta é que as famílias podem estar desorientadas, né? Às vezes falta isso, uma orientação. O que a gente pode identificar é que as famílias estão fragilizadas, estão atingidas, estão precisando de ajuda. E isto é o resultado, na verdade, de uma sociedade que se acomodou e que se distanciou de Deus. Esse é sempre o fator primário para que uma pessoa tenha toda a sua vida arruinada. Se distancia de Deus, a família perece, a sua saúde perece, as finanças perecem, e essa é uma verdade que a gente, de certa forma, averigua. Inclusive disse Jesus em Mateus 24:12, olha, e por se multiplicar a iniquidade, a gente está falando de um tempo para frente. Ele estava dizendo, olha, a iniquidade vai se multiplicando, e nós estamos hoje, né, no nosso tempo, vivendo com as nossas famílias contemporâneas, nós estamos num tempo ultramoderno, aquilo que Jesus falou, aquilo que ele se referiu. Então a iniquidade tem se multiplicado muito mais ainda. Ele disse que, por conta disso, o amor se esfriaria de quase todas as pessoas. Então, olha aí, a sociedade vai para longe de Deus e depois vê um fracasso na família, por exemplo. Não pode, então, dizer que a família é um caso perdido. Se as pessoas se voltarem para Deus, se as pessoas acreditarem nos planos que Deus estabeleceu para uma família ser feliz, para um casamento ser bem-sucedido, se nós nos voltarmos para a Bíblia Sagrada, para as ordens de Deus, nossas famílias serão as melhores famílias desta terra. Há uma saída, há uma solução, há uma resposta. Então, eu quero, depois dessa pequena introdução, lançar aqui os questionamentos. Eu procuro sempre fazer isso, que a gente pense no assunto, né? Que a gente comece a meditar nessas coisas. Eu não quero apenas que você ouça a voz do pastor da igreja. Eu quero que você pense comigo. Já que Deus tem planos para a família, e isso nos leva para uma questão também de um casamento, daí as pessoas se unem, pedem a Deus a bênção sobre o seu casamento, casam-se no cartório, casam-se na igreja, fazem de tudo para ter uma vida exemplar. Então, se Deus tem planos para a família, para o casamento, para cada indivíduo, que Ele pega o indivíduo e o coloca em família. Se Deus tem algo constituído para que os casamentos e as famílias sigam como se fosse uma regra, será que esses planos de Deus seriam apenas para um jovem cumprir esses planos e, por exemplo, vou me casar, bispo, para fugir da casa dos meus pais? Será que casamento é apenas para fugir de um ambiente e ir para outro? Isso acontece de monte, né? Será que um casamento seria apenas para manter mais despesas ainda?
Porque uma pessoa sozinha, ela tem um tipo de despesa, né? O homem ou a mulher. Agora, quando se juntam e depois vêm filhos e tal, tem muito mais despesa. Se for por esse aspecto, é melhor não casar, porque eu vou lhe contar, às vezes a vida fica pesada. Outra questão, será que o fato de nos casarmos, de constituirmos família, seria apenas para combater o medo de envelhecer e não ter alguém do lado? Seria apenas para se viver como muita gente vive, numa pensão? Sabe como é na pensão? Todos até se conhecem, dormem perto uns dos outros, mas ninguém tem afinidade um com o outro. Só que família não é isso. Isso já é o que tem matado, ou eu digo, sufocado a família. Então, se Deus tem planos, nós temos que seguir esses planos. Não é só para sair do ambiente, não é só para criar as minhas próprias despesas, minha própria responsabilidade, não é só para cumprir alguma exigência da sociedade. Não. Na verdade, todos os planos que Deus criou para o casamento e para a família, Ele criou desde Gênesis, quando no início de todas as coisas, diz lá o livro de Gênesis capítulo 2, versículo 18. Disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Então, diz o versículo 21, o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem e este adormeceu. Tomou uma de suas costelas e fechou o lugar com carne. Até hoje, a nossa anatomia nos mostra que o homem, o gênero masculino, tem uma costela a menos do que as mulheres. Isso é tremendo, né? E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. Então, no versículo 23, disse o homem, esta, afinal. Isso aqui é uma expressão de satisfação. Você sabe, Deus criou o homem, criou todas as coisas, ele estava no jardim do Éden, dando nome para os animais, dando nome para as árvores e tudo mais, mas não tinha sua companheira. E quando Deus traz Eva, então ele diz, agora sim, afinal é osso dos meus ossos, carne da minha carne. E por isso eu digo, houve ali a celebração do primeiro casamento dentro da Bíblia Sagrada. Então Deus criou a família, tirando aqui por este molde, para quê? Para promover, em primeiro lugar, uma união entre o homem e a mulher. Entrando nas questões modernas, Deus não criou Adão e Ivo. Foi Adão e Eva, né? E todo mundo já sabe, não precisa nem falar, essa coisa toda da militância dos homossexuais, que são uma parcela muito pequenina no meio da sociedade. Eu não entendo como tem tanta voz ativa, né? Saiu uns dados aí desse último ano, que os casamentos homossexuais, depois que foi liberado, foram cerca de 1.500 casamentos. 1.500, isso no Rio de Janeiro. 1.500 casamentos, que eu estou lhe dizendo, no meio de 22 milhões de pessoas, é nada. Então eles têm uma voz muito alta, um grito muito forte, e isso é coisa do maligno. Porque todo mundo já sabe, homem com homem dá lobisomem. Não tem saída. Eu aprendi de pequenininho, mulher com mulher dá jacaré. Então não dá coisa boa. Então, estou aqui, claro, fecho agora o parênteses. Não quero me dirigir apenas aos homossexuais que estejam nos assistindo pela internet, né? Eu quero falar para os casais, aqueles que dizem, eu tenho a minha mulher, a minha companheira, eu tenho o meu homem, o meu marido. E que às vezes essa expressão de satisfação não está presente. Quando a pessoa às vezes acorda e diz, ai, quem é esse do meu lado? A expressão é de susto. Em vez de dizer, oh, afinal, osso dos meus ossos, carne da minha carne. Eu quero falar para aqueles que estão dentro de um casamento, ou quem sabe, estão querendo ingressar no casamento. É bom que você aprenda o caminho das pedras, né? Então Deus fez a família para quê? Volto a dizer, para proporcionar uma união entre o homem e a mulher. E depois, para proporcionar ao ser humano, de uma forma geral, relacionamentos saudáveis.
Eu separei 5 pontos que eu vou tratar agora, o tempo já está correndo demais. Eu quero que você pense aqui comigo que Deus, ele planejou a família para promover segurança, para que a pessoa se sinta confortada, se sinta num refúgio, não só dentro do seu lar, da sua casa, mas junto do seu companheiro, junto do seu marido, da sua esposa. Deus criou a família nesse intuito, nesse sentido, de que haja por ambas as partes, ambos os lados, aceitação. Então, a família tem que promover segurança, nesse sentido, né? E você sabe que as tempestades da vida, as situações negativas, elas fazem com que, às vezes, um cônjuge, um marido, uma esposa, né, se sintam rejeitados, se sintam deixados de lado, não se sentem aceitados, não têm conforto, não veem um refúgio junto ao marido, junto à esposa. É justamente nessa hora que a gente tem que identificar isso e pensar, opa, se da minha parte estiver faltando essa promoção de segurança, é a hora de eu mudar. Porque você foi criado e colocado dentro de uma família para ser um promotor desse tipo de segurança. Você aceita esse desafio? Você acredita que isso faz parte da sua missão? Sabe o que diz o Provérbios 14? Que no temor do Senhor tem o homem forte amparo, e isso é refúgio para os seus filhos. Então, a gente tira aqui a ideia de que o homem que teme a Deus, primeiro, ele é guardado por Deus, mas a vida dele se torna também refúgio e amparo para os seus. Seja filho, seja esposa, seja marido. Então, esta é uma parte da missão que nós recebemos como pessoas que fomos integrados a uma família. Você sabe que quando vem os ataques de fora, né? Às vezes acontecem algumas mudanças. Por exemplo, um emprego que se perde, um salário que já não é lá tão bom, a saúde que não está boa, a perda de um ente querido, alguns planos, alguns projetos que fracassam. Tudo isso faz com que a família se fragilize. É nesta hora, amados, que nós, como participantes da nossa família, temos que dar a nossa grande prova de amor. Sabe a prova de amor que eu estou dizendo? No sentido de você fazer com que o outro esteja satisfeito com você. A grande prova de amor é que justamente nas faltas, por exemplo, falta de dinheiro, falta de saúde, falta de um bem, o projeto que faliu, a mudança que não conseguiu ser feita, a família que não conseguiu ir para frente, é que justamente nesses momentos de tempestade você esteja ali junto do seu companheiro, da sua companheira, do seu pai, do seu filho. A grande prova de amor que as pessoas precisam ver em nós é esta: estamos sempre juntos para toda e qualquer situação. Essa última sexta-feira, estive num casamento e geralmente eu, quando vou a um casamento, estou celebrando o casamento, né? Mas eu pude ali sentado, quieto, pude assistir o pastor fazendo com que os noivos fizessem votos um ao outro, e me veio, né, justamente na mente, conforme eu ouvia eles falarem: eu juro ser fiel a você na saúde ou na doença, na pobreza ou na riqueza, até que a morte nos separe. Eu estava pensando, quantas vezes, né, eu mesmo já celebrei casamentos, já ouvi as pessoas fazerem esses votos um para o outro, e às vezes passa 1 ano, 2 anos, esses votos são quebrados pelas atitudes que nós temos. Porque a gente se esquece, né, do que falamos, e depois, por um momento de doença, a gente diz: não sei se eu vou ficar do teu lado para sempre. Por um momento de perda de dinheiro, de um salário, de um emprego, às vezes a pessoa quer se separar. Aliás, os maiores casos de separação têm base na condição financeira do casal. Isso é triste demais. Então eu estava pensando, quando o pastor falava, fazendo os noivos votarem um ao outro, né, as suas
as suas fidelidades, vamos dizer assim, que nós temos que rememorar tudo isso de vez em quando. Você tem o seu DVD do casamento? Você tem, vamos para os mais experientes, né? Você tem a fita cassete do teu casamento? Ih, bispo, não se filmava na época. Você tem uma foto? Não, no meu caso não é foto, é desenho, a mão livre, que é muito antigo. Alguém pode dizer assim, meu caso é desenho, o artista nem pintou muito bem. Você tem esse tipo de material? A foto, o vídeo, o DVD? Coloca isso uma vez por mês na televisão, em cima da mesa. Relembre isso com o seu marido, com a sua esposa. Compre o ingresso para ir no jantar de casais, dia 13 deste mês. Renove toda essa questão de votos de fidelidade. Faça isso porque você vai, na verdade, energizar o seu casamento com coisas boas. Porque o grande problema é que a gente se esquece daquilo que a gente votou em fazer para o outro. Então nós temos que estar atentos, alertas, para promovermos este tipo de conforto e de segurança para o nosso companheiro, para a nossa companheira. Sabe outra coisa que a família foi planejada para promover? A sabedoria. Estou falando de todo aprendizado que se passa dentro de uma família, num lar. Estou falando dos ensinamentos, do que a gente chama de educação familiar, né? Que aí tem a educação da escola, claro, mas quando você diz, essa pessoa aí não é muito educada, a gente está falando de uma educação familiar. Estou falando de todo o ensino que se passa dentro de uma família. Por mais que hoje em dia, já que estamos falando de família contemporânea, por mais que hoje em dia o quadro, né, de uma casa seja o pai num canto, no tablet, né, no iPhone, sei lá, tablet é o iPad, né, o iPad, a esposa no celular, no iPhone, né, o filho no PS3, no videogame, né, a empregada no iPin, claro, lá. A mulher no iPhone, o marido no iPad, o outro como é que é o de música? iPod, né? E a empregada, claro, no iPin. O quadro às vezes é esse, cada um num canto, às vezes se comunicando, sim, porque manda o torpedo, né? Manda o WhatsApp para a pessoa do lado. Outro dia, eu quero confessar aqui, outro dia eu estava do lado, no mesmo sofá, da mesma sala, da mesma casa, onde eu moro, com a Érica, minha esposa. E ela mandou um WhatsApp. Te amo, meu bebê. Aí eu estou mostrando o quadro, como é que foi. Eu aqui rindo e... I love you too. Sem palavras, só no WhatsApp. É claro que em um segundo depois eu tasquei um beijo nela, né? Mas sabe que às vezes esse momento da aproximação física vai embora. Fica só na comunicação virtual. Então, o que acontece? As pessoas não passam tempo juntas, por mais que estejam ali no mesmo ambiente. Daí esse aprendizado, esta sabedoria, esta educação, esse ensino vai se esvaindo, né? E você sabe que o mundo tem tantas discussões, né? Tantas guerras, confusões. Você não pode, por exemplo, agir de qualquer forma dentro da sua casa, agindo como as pessoas do mundo agem. As suas ações, você tem que lembrar disso, que elas serão sempre exemplo para os seus filhos. Então nós temos que promover isto, uma educação, uma sabedoria, uma maneira zelosa de como viver a vida. Sabe o que Pedro disse já muitos anos atrás? Maridos, Pedro 3,7, né? Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento. Você acha que não tinha na época de Pedro outros atrativos? Tinha, só que hoje são muito mais, né? Você vai para a internet, você viaja ali, fica surfando na internet 2, 3 horas.
Se esquece, às vezes, da comunhão da família. As pessoas não comem juntos na mesma mesa. Então, ele estava dizendo aqui, olha, vamos viver a vida do lar de forma comum, como é para ser vivida. Considere que a sua mulher é uma parte mais frágil, precisa de conforto, precisa de tato, precisa de afinidades, ou de ser tocada pelo coração também. Trate a esposa com dignidade. Porque vocês, homem, mulher, filhos, são herdeiros da mesma graça de vida. E aí ele chama a atenção para os homens, que são os cabeças das famílias. Ele diz, olha, até para que depois as suas orações, homens, não se interrompam. Só que às vezes a gente nem vê isso também. O homem não para orar pela sua própria família. Isso aqui era dentro de uma questão em que o homem dizia, eu sou o líder dessa família, eu sou o responsável por essa família, eu vou inclusive, além de prover coisas, eu vou orar pela minha família. E aí de repente ele desleixava disso, deixava um pouco frouxo, e Deus disse por Pedro, cuidado, porque até as suas orações serão interrompidas. Então os homens entravam em alerta de novo. Estou dizendo, mesmo no meio da nossa vida moderna, estejam alertas. Tratem um ao outro com dignidade, aproximem-se mais. Quer ver uma questão de relacionamento entre pais e filhos? Efésios 6,4 diz assim, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Eu sempre que leio esse versículo, eu penso naquelas questões assim, de que o pai às vezes diz assim, não vai, e acabou. Está proibido, porque nessa casa quem manda sou eu. Isso às vezes provoca ira no filho. Dependendo da fase que o filho estiver vivendo, se for adolescente, então fica mais contrariado, não consegue absorver o que o pai pensa. Também vai por uma questão, que o pai diz assim, está proibido, proibido, acabou. Eu quero dar aqui a dica, pais. Quando vocês proibirem alguma coisa, seja por um conceito da cabeça de vocês, seja pelos conceitos bíblicos, daquilo que Deus exige, explique detalhadamente o porquê da proibição. Eu tenho certeza de uma coisa, o teu filho vai continuar emburrado, mas ele vai ter adquirido o ensinamento. E aí aquela coisa de ficar irritado, um dia passa. Agora, quando simplesmente dizemos, não pode, acabou. Eu lembro de uma vez, trazendo aqui o exemplo da minha mãe, né? Mas ela já mudou, tá? Ela já mudou. Que uma vez eu soltei um palavrão dentro de casa. Ela disse, só quem fala palavrão nessa casa sou eu. Você sabe que eu respeitei? Porque entendia, quem manda aqui é ela, então eu não falava mais palavrão na frente dela. Na rua também falava palavrão à beça durante um período. Mas o que a gente às vezes não mede é que o exemplo que é dado dentro de casa, ele fala muito mais forte. Teve uma outra vez que ela compreendeu isso, depois ela falou, olha, que mau exemplo que eu dei, né? Só quem fala palavrão nessa casa sou eu. Hoje em dia todos mudamos, graças a Deus, né? Mas tudo está nesta base aqui. Às vezes o filho fica irritado porque ele não recebeu disciplina, não recebeu o ensinamento correto. Só recebeu o veto. Só recebeu a proibição. Então, quando você proibir alguma coisa, explique o porquê. E entenda uma coisa, os filhos dependem daquilo que os pais ensinam. O caráter é passado de pai para filho. O respeito é aprendido dentro da família. A disciplina é adquirida dentro da família. Tudo isso tem que ser passado, tem que ser ensinado. Daí eu volto àquela condição. Se nós ficamos isolados num target, num aparelho qualquer, e mesmo sentado no mesmo sofá, não nos relacionamos com maiores afinidades, essa admoestação e essa disciplina passa. Daí as famílias, cada vez mais, sendo destruídas, né? Então, pais, ensinem a seus filhos sobre a fidelidade que vocês têm que prestar a Deus.
Não só ensinem, mas demonstrem. Ah, mas bispo, eu acho que filho tem que aprender sozinho, porque eu fui largado nesse mundo e eu aprendi sozinho. Eu acho que filho tem que aprender por si só. Não faça isso, amado. Não pense dessa forma. Sabe o que diz Isaías 38:19? Os vivos, somente os vivos, esses te louvam, Senhor, como hoje eu faço. O Pai fará notória aos filhos a tua fidelidade. Não deixa teu filho criar idade, ter 18 anos para dizer assim, olha, agora senta aqui, meu bebê, porque todo filho é sempre um bebê, né? Senta aqui, depois de 18 anos, eu quero te ensinar que você tem que ser fiel a Deus, você tem que ser fiel ao Senhor. Não, faça isso de pequenininho. Faça isso já. Porque o pai faz notório aos filhos a fidelidade de Deus. Sabe o que diz Deuteronômio 6:6? Estas palavras que hoje te ordeno estarão aí no teu coração. Então, Deus, quando fala com você, é para que você absorva, tenha isso para a tua própria vida, obedeça a Deus. Ok, serve para você, mas isto que você aprende, olha o que diz o 7. Tu as inculcarás a teus filhos. E aí vem o exemplo, porque não é só falar, né? Você vai, delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te, ao levantar-te. Isso aqui é interessante porque diz que se você falar das palavras de Deus e inculcar isto nos filhos, sentado, levantando, andando, dormindo, isso significa ações, atitudes, significa os teus exemplos irão falar também. E nós, pais, somos responsáveis por inculcar. Sabe, popularmente dizendo, é colocar dentro da cuca, né? Inculcar. Inculcar significa também repetir muitas vezes para imprimir na alma. E aí tem pais que perdem a paciência no segundo discurso que dá a respeito de alguma coisa. Pode ser árdua a missão, mas a tua missão é para sempre, amado. Às vezes a gente diz assim, não, mas deixa assistindo aqui um programa, a TV. Você sabe que as crianças hoje em dia têm assistido mais de 1000 horas de TV por ano. Se não for o pai, por exemplo, puxar o assunto e falar sobre drogas, sobre sexo, sobre dinheiro, sobre responsabilidade. Se não for o pai ou a mãe a falar dessas coisas, a televisão vai falar. Os amigos vão falar. Algum professor que não seja bom educador vai falar. E talvez essas situações ensinem da pior maneira possível. Então, a coisa drástica, terrível, não está em a criança ouvir coisas absurdas, mas está em somente ouvir coisas negativas e absurdas. Que aí ela absorve aquilo e aprende só aquilo. A criança tem que aprender a comparar as coisas da vida. O teu filho, a tua filha, fatalmente é amigo que usa drogas. Eles vão ter algum companheiro, alguma companhia, um amigo, um colega que faz coisas erradas. Ainda que eles vejam isso, eles têm que saber que se tiverem um amigo usando drogas, não é para eles usarem. Por isso, por aquilo e por mais aquilo outro. Se tiver um outro amigo fazendo algazarras, bagunça e zoando a vida inteira, ele tem que saber que ele não pode. O problema é que as pessoas pensam assim, não, é melhor eu trancafiar meu filho dentro de casa, só vou deixar ele sair quando tiver 21 anos. Vai sair aquele garoto assim, bobão, né? Me lembrou o Jerry Lewis, sabe? É como se fosse a criança solta, ele vai ter que reaprender tudo, vai dar no mesmo, né? Só que se você ensinar e falar de todas as coisas, às vezes demora a criança até mesmo entender, mas ele vai assimilando e vai analisando a vida. Daí, claro, ele vai conseguir identificar, opa, aquele amigo, aquele outro estão metidos em coisas erradas, o outro fuma isso, cheira aquilo, mas eu já aprendi, não posso me meter nessas coisas.
Claro, vai ser toda uma luta para um jovem, né, dizer não para o mundo. Mas você sabe que o ensinamento vindo da parte de Deus vai surtir efeito. Vai surtir efeito. Então, indo aqui para o terceiro ponto de 5, o tempo está correndo demais hoje. A família foi planejada por Deus para promover felicidade. Ou seja, que tenha sempre alegria debaixo do mesmo teto. Que as pessoas sintam bem-estar em estar ali em família. Que haja descontração. Daí vai o recado aqui para os responsáveis pelas famílias, né? Olha, a tua casa não é a tua empresa. Nem a que você tem, nem a que você trabalha. A tua casa é tua casa. Para aqueles que são militares, a tua casa não é o quartel em que você serve. Faça da sua casa um lugar feliz. Faça do seu lar um lugar cheio de amor. Seja amoroso com os filhos. O Salmo 127, versículo 3 diz assim: herança do Senhor são os filhos. Diz a Bíblia e eu creio. Eu sei que muita gente está dizendo, herança do Senhor é ruim, hein, bispo? Quando nasceram meus filhos, eu compliquei a minha vida. Mas a Bíblia está dizendo, foi herança de Deus. Veja isso aos moldes bíblicos. Então, seja mais amoroso. Acredite, você está cumprindo uma missão para deixar coisas boas para os seus filhos. Seja amoroso com a sua esposa. Eclesiastes 9:9 diz assim: goza a vida com a mulher que amas, todos os dias da tua vida fulgaz. Enquanto fulgaz no sentido de fulgor, de força, porque depois que vierem aqueles dias que você estiver cansado, aí não dá mais tempo de nada. Mas goza a vida com a mulher que amas, todos os dias da tua vida fulgaz. Esses dias, os quais Deus te deu debaixo do sol, porque esta é a tua porção nesta vida, pelo trabalho com que te afadigaste debaixo do sol. Você já se cansa bastante no trabalho, quando chegar em casa, esquece o trabalho. Desliga a tomada do trabalho. Tem gente que faz home office, né? A pessoa trabalha só em casa. Organize-se melhor para ter o seu horário do seu escritóriozinho de trabalho e depois ter o horário de estar na sala, na cozinha, no quarto, com os familiares. Salomão estava já em Eclesiastes 9:9 dizendo, né? Não esqueçam do dia 13 de junho. Goza a vida com a mulher que amas. Leve-a ao jantar de casais. Sabe, também Paulo falou de uma forma geral para toda pessoa que faz parte de uma família. Filipenses 4:4. Alegrai-vos no Senhor. Quero repetir, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, porque Deus está perto, Deus está no controle. É claro que a gente fica muito agitado, perturbado, porque tem dívidas para pagar, tem uma série de coisas para acertar no banco, tem coisas do emprego, do serviço. Aí você diz, eu não aguento chegar em casa e descansar. Não, calma aí. Perto está o Senhor. Deus está no controle. Então, sabe, mude o chip. Chegou em casa, sorria. Conte uma piada. Pode ser sem graça, mas conte, né? E tente sorrir, sabe? Tente se alegrar. Que a tua moderação, sabe, seja conhecida de todos os homens. Você não pode ser motivo de agitação para a sua casa. Você tem que ser motivo de alegria. Então, somos maridos, somos esposas, somos pais e filhos aqui, tios, tias, avós, netos, sobrinhos. Cada um de nós não fomos criados por Deus para sermos um motivo de estorvo para a nossa família, para sermos um motivo de agitação. Sabe, vou dar aqui um exemplo. Quando chega um convite de uma festa para a família de vocês, né? Como é que as pessoas esperam que a família de vocês vá para a festa? Que vá a esposa, os filhos, mas o marido fique longe? Porque ele é chato a beça? Ele só traz complicação? Ou eles querem que só vão as crianças? Ou só querem que vão só o marido e a esposa, as crianças não? Como é que quando chega um convite, você imagina
Claro que as pessoas não vão dizer isso para você, né? Mas como você imagina que eles querem a sua família lá na festa? Particionada, só um grupo, ou eles querem ver todos vocês? Porque, amados, se nós às vezes começarmos a criar um tipo e um jeito que as pessoas não gostem, vai chegar uma hora que nem convite algum nós vamos receber para irmos em festa. Depois vamos dizer, a vida é amarga, a vida é dura. Só que tudo isso é uma questão de sementeira e colheita. Bispo, eu sou assim. Mude hoje. Deus planejou família para promover, por exemplo, a verdade. Estou falando em termos morais, em termos espirituais, né? No meio de tanta falsidade que há nesse mundo, se nós não começarmos por nossas casas a vivermos a verdade, daqui a pouquinho, logo mais, até mesmo nós estaremos perdidos. Estaremos falsificando tudo, falsificando do evangelho até a nossa vida moral. Eu falo verdade espiritual, porque é assim, você sabe da onde você veio, por quem você foi resgatado, você sabe que você foi salvo por graça somente. Então não envolva nem a sua vida, nem a sua família em evangelhos fajutos. Faça de tudo para a tua família estar debaixo da graça de Deus. E em questões morais, se você sabe que há muitas mentiras, muitas falsidades, muitas falcatruas, muitos roubos, muitas corrupções, coisas debaixo do pano, não se envolva, nem deixe a sua família se envolver com isso. Promova verdade para dentro do seu lar. E às vezes, é claro, a gente pensa assim, não, é que eu tenho que levar a minha vida do jeito que eu aprendi. Dentro de casa, eu digo para os meus filhos, falem só a verdade. Mas lá fora, eu tenho que lutar conforme o cão luta, porque o mundo lá fora é do mais forte. Sabe essa coisa de pesar diferente a vida lá fora e a vida dentro de casa? Provérbios 20, versículo 10 diz assim, 2 pesos, 2 medidas, um e outras são abomináveis ao Senhor. Amado, amada, vocês têm que ser os mesmos, dentro de casa e fora de casa. O versículo 11 diz assim, até a criança se dá a conhecer pelas suas ações, se o que faz é puro e reto. Então, o que você pensa? Que você faz algo fora das tuas portas e ninguém considera isso, ninguém percebe? Não, os da sua casa, eles sabem quando você age errado. Mesmo que você ache que eles não saibam e ninguém toque no assunto, os da sua casa, sua mulher, seu marido, seus filhos, eles sabem quando você age errado. Esse agir errado vai se tornar exemplo. Então, aí está dizendo aqui, 2 pesos não pode, Deus não gosta disso. A criança mesmo se dá a conhecer pelas suas ações, se o que faz é puro, se é reto. Versículo 12, o ouvido que ouve, o olho que vê, o Senhor os fez tanto um como o outro. Ouvido e olho significam coisas dignas de confiança, né? O que você ouviu de alguém como testemunho, o que você viu que alguém fez. Então, Deus fez essas coisas. Nós não podemos achar que o mundo não está nem aí para nós. Nós não podemos pensar que Deus largou a nossa vida nesse mundo dizendo, boa sorte, se vire. Não, nós fomos criados por Deus para sermos felizes. E quando Deus nos insere numa família, não é só para sermos felizes e ponto, é para fazermos os outros felizes. Então, mantenha a verdade. Não deixa espalhar dentro de casa aquela coisa assim, olha, quando teu pai chegar, não fala para ele que você viu isso não, hein? Corte a mentira. Fale somente a verdade. Aquela situação do telefonema, né? O garotinho atende, sua mãe está aí? Aí a mãe diz, fala que eu não estou. Mamãe mandou dizer que não está. Pronto, aí a pessoa sabe que a mãe está em casa, mas que mandou dizer que não está. Mas sabe, às vezes tem aqueles combinados, né, do pai com o filho, a mãe com o filho. Olha, não fala que você viu isso, hein? Não fala pro teu pai. A mãe vai no shopping, né, compra lá umas coisas, passa no cartão de crédito, não fala nada pro teu pai. Você acha que não vai vir a fatura no fim do mês? Né? Então, tudo se revela, né? E se a família estiver cheia de mentiras,
Faz uma coisa, amado. Tome uma atitude drástica. Acabe logo com isso. Provérbios 28:13 diz assim: o que encobre as suas transgressões, o que esconde os fatos, abafa o caso, jamais prosperará. Agora, o que as confessa e deixa, alcançará misericórdia. Então, custe o que custar, fale somente a verdade. A última etapa desses conceitos é que a família foi criada por Deus e planejada por Deus para proporcionar e promover paz. Paz naquele sentido de união, de companheirismo, de harmonia. É como Gálatas 6:10 diz: por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Então, que você proporcione paz. Siga aquela bandeira, né, que as pessoas dizem às vezes aí: eu sou da paz. Aconteça o que acontecer, seja da paz. Provérbios 11:29 diz assim: pois o que perturba a sua casa, está pensando que é o machão, o fortão, o poderoso? Não, o que perturba a sua casa herda o vento. Sabe o que é herdar vento? É entrar no meio de um furacão. O insensato é servo do sábio de coração. Então, não seja você um insensato, sabe? Promova paz, harmonia, união, companheirismo. Eu sei que não há famílias perfeitas, porque os indivíduos que fazem parte das famílias não são perfeitos. Mas família, na medida do possível, é para orar juntos. Ah, mas eu tenho tanto defeito, tanto pecado. Não importa, é para comer juntos, é para estar juntos, para saírem juntos, para curtir a vida juntos. Então, seja você um pacificador, seja você um bom conselheiro. Bispo, mas só eu lá em casa sou crente, o resto é tudo do mundo, as pessoas ficam um tanto agitadas. Então, aproveite esse momento para, além de gerar paz para dentro do seu lar, deixar um bom exemplo de que isso é uma atitude que você tem por conta do Espírito Santo que habita em você. Em vez de promover competições, de fazer comparações, fique em paz. Sabe, não pode existir mais aquela coisa assim: se eu tivesse ainda morando com mamãe ou com papai, a minha vida não seria assim. Não faça esse tipo de comparação. Às vezes o homem reclama, diz: eu queria ter a comida da mamãe. Então casasse com a mãe, né? Hoje estamos falando de família contemporânea. As mulheres têm tanto espaço aí no mercado de trabalho, né? E às vezes não conseguem ter tempo hábil para cozinhar, limpar a casa, fazer tudo ao mesmo tempo. Às vezes tem uma secretária, alguém que ajude e tal, ou então deixa para o fim de semana. Mas tem maridos que não consideram isso. Às vezes tem famílias que fazem assim: ambos saem cedo para o trabalho, o marido chega, a esposa chega, e ele quer que a esposa, que trabalhou as mesmas horas que ele trabalhou lá na rua, lá fora, faça outro tipo de coisas dentro de casa, mirabolantes, que arrume a mesa, faça o jantar maravilhoso, e de repente a pessoa nem tem tantos dotes para cozinhar, né? Aí a esposa diz: não, vamos ligar, vamos pedir ali, sabe, no restaurante. Ele diz: mas meu dinheiro não é capim. E a pessoa, em vez de promover paz, promove um monte de confusão, né? A nossa vida, por exemplo, minha, da Bispa Érica, é bastante agitada. A nossa agenda, às vezes, não se encaixa muito bem numa vida comum, sabe? Eu saio, às vezes, de madrugada, volto também de madrugada. Às vezes eu vou fazer festa de 15 anos, aleluia, casamento. Às vezes eu vou fazer um funeral. Às vezes tem gente ligando ou para nós ou para o telefone da igreja, que a maioria das vezes cai no meu celular. E a gente tem uma vida bastante agitada. Eu não posso exigir da bispa que sempre que chega em casa vá fazer tudo e eu sente na mesa e prepare as coisas. Sabe o que eu faço? Eu mesmo faço a ligação para o restaurante. Foi uma vírgula que eu coloquei. É que eu estava sem fôlego. Eu mesmo faço a ligação para o restaurante e digo: vamos dessa vez, né, pagar e vamos comer juntos aqui. A gente come, a coisa é industrializada às vezes e tal, mas
Mas é a vida contemporânea. O que não pode deixar de acontecer é sentar juntos e viver aquele bom momento ali juntos. Então, é sempre melhor serem dois do que um. E aí, Eclesiastes, eu já estou indo aqui para os 2 minutinhos finais. Eclesiastes 4 diz assim: melhor é serem dois do que um, porque tem melhor recompensa, melhor paga do seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o companheiro. Ai, porém, do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Se alguém, também se 2 dormirem juntos, eles se aquentarão. Eu experimentei isso sexta-feira aqui. Nós fomos no casamento, que eu disse aqui, era lá em São Paulo, né? E tá um frio de rachar lá em São Paulo, né? E nós... deixa eu abrir aqui logo todos os segredos da minha vida. Lá em casa, para ninguém puxar a coberta um do outro, e para harmonizar a questão de temperatura, a Érica tem uma cobertinha mais quente e eu tenho o meu lençol, né? Então a gente se agarra um pouquinho, mas depois vira um para o lado, o outro dorme. Tá? Eu tenho o meu lençol e ela tem a cobertinha dela. Então a gente lida nisso de uma forma muito razoável, leva numa boa. Mas lá em São Paulo, né, nós tivemos que colocar uma cobertinha, uma manta grossa, mais um lençol, mais touca, mais não sei o quê. E, inclusive, né, nós estávamos na casa da avó dela e cada um não tinha o seu cobertinha, o seu lençol. E, inclusive, se abraçar debaixo da coberta. Aí tiramos São Paulo de letra, com o frio que está. Então, eu estou contando um pouquinho das nossas particularidades, só para os irmãos entenderem. Foi gostoso, sabe? Vamos experimentar mais vezes. Mas é só uma dica, tá, gente? De repente você diz assim, poxa, meu lado da cama é só esse, a coberta vai toda para minha esposa. Deixa uma coberta reserva, né? Fique em paz. Deixa ela com a coberta dela, você com a sua. Eu sei que na hora como é que eu posso dizer? Falando aqui, tem crianças aqui também. Tem gente pela internet. Na hora do vamos ver, você sabe que as cobertas não fazem o menor sentido, né? Então, já entenderam o assunto, né? Eu fico com vergonha de falar disso, mas tudo bem. E aí diz aqui, ó, se 2 dormirem juntos, eles se aquentarão. Agora, se só um estiver lá, como é que ele vai se aquentar? Então, pense nisso. Você não está dentro de uma família para viver solitário, viver sozinho, não. Diz o versículo 12, se alguém quiser prevalecer contra um, os 2 lhe resistirão. É como aquele cordão. Há alguns pastores mais poéticos que dizem, esse cordão de 3 dobras pode ser o marido, a esposa e Jesus, né? E você faz aquele cordão de 3 fios e ele não se rebenta com facilidade. Mas a questão é, promova a harmonia, promova a união, promova a paz. A família, ela tem que ser uma grande equipe, um grande time. Não permita, por exemplo, excluírem alguém da sua família de alguma atividade que você esteja junto. Ah, não, só você pode vir. Não, se vamos vai toda a minha família. Não permita excluírem alguém da sua família quando lhe convidarem para algum evento. Eu quero concluir dizendo o seguinte, que a sua família tenha, então, cada vez mais, ainda que seja a partir de hoje, vamos criar um grande marco, né, na nossa vida, nem que seja a partir de hoje, nossa família tem que gerar cada vez mais segurança, cada vez mais sabedoria, mais felicidade, mais verdade, mais paz. E a minha recomendação para você é, seja você um promotor destas coisas. Faça o máximo, dê toda a tua força para promover isto dentro da tua casa. Ah, mas eu nunca fui bem assim, adicto a essas coisas. Mude hoje, mude a partir de hoje. E se você entender que estes são planos de Deus para a sua família, sabe o que vai acontecer?
A profecia para a tua vida é esta aqui, ó, Isaías 61:9. A sua posteridade será conhecida entre as nações. Os seus descendentes serão gente poderosa no meio dos povos. E todos quantos os virem, os reconhecerão como família bendita do Senhor. Seguindo isto aqui, amado, tua casa será o melhor lugar desta terra, tua família será a melhor família e você terá a vida mais feliz que alguém já pôde desejar nesse mundo. Que todos reconheçam que vocês são famílias benditas do Senhor. Assim seja, assim disse o Senhor. Amém e amém. Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Nós vamos continuar esse tema durante todo o mês de junho e quero também fazer aqui uma recomendação, a que todos participem durante o mês inteiro.